A guerra atingiu o seu ponto mais alto, e a Rússia foi pega em uma mentira escandalosa. Você consegue imaginar um país que sempre negou qualquer ação, agora se enredando em uma teia de enganos desesperados? Tudo começou com uma reviravolta inesperada. Os Estados Unidos decidiram liberar uma antiga restrição. Agora, a Ucrânia pode usar armas de ataque feitas nos Estados Unidos para atingir alvos militares dentro da Rússia. A verdade está circulando na internet, confirmando uma tentativa de ataque bem-sucedido numa base militar russa. Como o Kremlin reagiu? Com puro pânico e mentiras políticas. Horas após o ataque, políticos russos começaram a espalhar a teoria de um plano secreto de paz com os Estados Unidos, tentando forçar a Ucrânia a entregar o Donbas. Mas aqui está o detalhe: tudo isso está disponível online, na cara de todo mundo. É uma tentativa desesperada do enviado da Rússia, Kirill Dmitrov, de enganar o próprio país e evitar novas sanções. É um momento de virada. A guerra deixou de ser só militar e virou guerra de informações, de manipulação e mentiras expostas ao mundo. E agora, o pior pesadelo de Putin se concretiza. O exército ucraniano revelou que está usando mísseis americanos para atingir alvos dentro da Rússia. Antes, era quase impossível, porque os Estados Unidos proibiam esse uso. Mas parece que essa barreira caiu. E a reação dos russos? Não está nada boa. Você consegue ouvir os sons que ecoam no céu russo? Imagens que circulam online confirmam um ataque bem-sucedido de um míssil ucraniano contra uma base em Vrosnev. A cena? Um vídeo chocante mostrando mísseis em queda livre, soltando munições cluster no ar, acima da base militar. É como uma fila de trilhas de fumaça no céu, marcada pelo instante exato da explosão. Os submunições, dispersas na queda, direcionadas ao alvo, indicam que a operação funcionou como planejado. E, surpreendentemente, a Ucrânia também confirmou o sucesso do ataque. Mas há uma reviravolta. O Ministério da Defesa da Rússia afirma que abatemos todos os 4 mísseis disparados. Só que há uma contradição. Fotos mostram que as escoras dos mísseis estão inteiras, sem dano de sistemas de defesa aérea russos. Parecem que estavam sendo usados normalmente, como se fossem armas lançadas sem obstáculos. E o mais estranho? A própria defesa russa, se tivesse comandantes competentes, saberia que seus radares, como os S-300 ou S-400, interceptariam um míssil balístico a altitudes muito maiores do que essas alegações indicam. Ainda mais, esse vídeo, que mostra a ação, foi publicado por moradores locais. Eles não parecem estar tentando prejudicar a Rússia. Então, por que as autoridades russas insistiriam que tinham abatido tudo, se as evidências apontam justamente para o contrário? Depois de alegar que neutralizaram todos os mísseis, o Ministério da Defesa russo foi além, publicou um vídeo do ataque feito há 14 meses. Mas há um detalhe: esse vídeo, na verdade, é de 14 meses atrás, e foi divulgado por eles próprios. Isso significa que o Kirill que lançou os mísseis há 2 dias, já havia sido morto 1 ano e 2 meses atrás. Como assim? Quem disparou esses mísseis? E por que a Rússia insiste em mentir dessa forma? Putin tem armas nucleares. Mas até onde vai essa teia de enganos? Será que os próprios porta-vozes do Kremlin não percebem o quanto estão se enrolando? Recentemente, um canal russo no Telegram ficou tremendamente irritado com as próprias mentiras do Ministério da Defesa. Ele questionou a quantidade de erros em seus relatórios, pedindo explicações oficiais. O que está acontecendo? Por que eles continuam a mentir, mesmo sabendo que próprias provas vão acabar entregando suas falsidades? E enquanto isso, a notícia que chocou o mundo: há rumores de um acordo de paz entre Estados Unidos e Rússia, vindo de fontes russas. Aparentemente, nem a Ucrânia teria participação nessas negociações. Mas qual o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? Tudo começou na manhã seguinte, quando começaram a circular relatos de que um pacto de paz poderia ser fechado ainda nesta semana. Então, surgiram detalhes de um enviado russo, que teria alinhado um plano de paz com os Estados Unidos, talvez uma tentativa de forçar a Ucrânia a aceitar concessões. Mas aqui está o ponto: tudo não passava de uma manobra para manipular a opinião pública. O plano,
segundo fontes, envolveria a redução da força militar ucraniana, com perdas de até 40% do seu efetivo, e uma exigência de que a Ucrânia não tenha tropas estrangeiras ou equipamentos de longo alcance que possam atingir o próprio território russo. Seria uma capitulação disfarçada? E quem foi que vazou essas informações? Sentiram a tensão? O próprio enviado russo, Kirill Dmitrov, que parece estar no centro de toda essa confusão, foi mencionado em mensagens internas. Quando alguma coisa começa a se desmanchar. O detalhe é que eles ficam desesperados, trouxeram a declaração de que a própria Rússia estaria pronta para ceder, uma verdade que ninguém consegue engolir. Curiosamente, Dmitrov veio aos Estados Unidos numa turnê oficial, e há suspeitas de que tudo não passou de uma peça de um xadrez muito maior. A dúvida é, quem realmente está jogando? E qual o próximo movimento nessa longa e perigosa dança de mentiras e interesses ocultos? O mundo assiste às sombras de uma guerra que virou outro jogo, não mais de armas, mas de palavras, manipulações e segredos. A verdade, às vezes, é mais assustadora do que qualquer bombardeio. E a maior dúvida que fica é, quem realmente controla essa guerra de informações? Com a tensão aumentando nas linhas de batalha, uma cena chocante se desenrola no céu. Um vídeo captura algo que parecia impossível, múltiplas mísseis de fragmentação liberados em alta altitude acima de uma base militar, formando rastros de fumaça que cortam o ar com um som sussurrante de detonações. Essas trilhas a smoke indicam claramente o momento exato em que o ataque em cluster foi iniciado, com submunições se dispersando em direção ao alvo, numa sequência de sucesso. Residentes locais filmaram tudo, registrando o caos no céu, numa cena carregada de tensão e suspense. E a pergunta que fica é, quem realmente venceu essa batalha aérea? Ucrânia confirmou a eficácia do ataque, alegando ter atingido com sucesso a base militar russa. Mas, surpreendentemente, o Ministério da Defesa da Rússia afirma o contrário. Dizem ter derrubado todas as 4 mísseis lançados pela Ucrânia, enquanto as imagens mostram algo bem diferente. Para piorar, esse mesmo ministério alega que derruba drones ucranianos todas as noites, mesmo com refinarias pegando fogo sob suas mãos. Será que estão escondendo algo? A sensação de engano parece mais forte do que nunca. Depois que o Ministério Russo anunciou ter destruição completa dos mísseis, os meios de comunicação russos vasculharam os destroços. E foi aí que algo estranho chamou a atenção de todos, inclusive da própria propaganda russa. Fotos surgiram mostrando partes dos mísseis, sem ogivas ou danos que indiquem uma interceptação. Pareciam mais com cápsulas que foram corretamente lançadas, não abatidas. Como assim? Se a defesa aérea russa fosse eficaz, esses restos teriam marcas claras de impacto de sistemas de defesa. Vamos entender como funciona a defesa aérea na Rússia. Sistemas como S-300 ou S-400, por exemplo, normalmente interceptam mísseis balísticos em altitudes elevadíssimas, muito acima do alcance que o que foi mostrado no vídeo. No vídeo divulgado, o som da implantação de munições de cluster é nítido, não há sinais de que sistemas de defesa aérea estejam atingindo esses projéteis. Além disso, a qualidade das imagens sugere que o vídeo foi gravado por moradores locais, o que reforça a ideia de que a narrativa oficial pode estar distorcida. 7 vezes, na história, o que parece uma vitória na guerra de informações acaba revelando uma verdade bem diferente. E o que aconteceria se você estivesse na pele da Rússia, enfrentando uma crise assim? Diria que venceu, mesmo quando os fatos dizem o contrário. Ou admitiria a derrota, mantendo alguma dignidade? A realidade é que, neste momento, a narrativa oficial está desmoronando, deixando espaço para reviravoltas que ninguém esperava. A batalha no céu está mais intensa do que nunca, e as respostas ainda estão por vir, mas uma coisa é certa, a verdade parece estar escondida sob uma cortina de fumaça e mentiras. A fumaça que vemos no céu russo, na verdade, é a defesa aérea disparando contra mísseis inimigos. Mas isso não faz o menor sentido. Como a defesa aérea russa poderia agir assim, de forma tão ineficiente? Além disso, o áudio do vídeo captura claramente o lançamento de munições cluster, que se dispersam em estrata no ar.
Não há sinal algum das defesas aéreas atingindo mísseis. Parece que alguém fez uma grande confusão, ou pior, um erro absurdo. As imagens foram registradas e divulgadas por moradores da cidade, eles não criaram essas cenas para prejudicar a imagem da Rússia. Mas e se estivesse em uma situação limite? Você estaria esperando explicações ou tentando manipular o público? É exatamente isso que o Ministério da Defesa russo fez. Eles alegaram que destruíram todos os 4 mísseis inimigos, mas, na verdade, voltaram ao local de lançamento para eliminar a tripulação. E, para tentar provar, publicaram um vídeo que supostamente mostrava o ataque, só que, surpresa, o vídeo tinha 14 meses de idade. Como descobrimos? Um simples busca reversa revela que o próprio Ministério publicou esse material há mais de um ano. Quem está rindo agora? Muitos online zombam, dizendo que a Rússia foi pega em mais uma mentira. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, essa filmagem mostra que a tripulação que lançou os mísseis há 2 dias foi eliminada pela Rússia 14 meses antes. Então, se eles não têm a segunda maior força militar do mundo, o que podem ser? Quem, afinal, disparou o míssil, se os operadores já estavam mortos? Quem está perguntando isso? Vocês sabem, Putin possui armas nucleares. Mas quem realmente fez essa pergunta? São os próprios propagandistas russos, intrigados, incertos. E há sinais de que o Ministério da Defesa foi pego de surpresa. Como podem liberar imagens de uma derrota antiga, que nem faz parte da realidade? Quantos erros similares estão escondidos em outros relatórios oficiais? Essas perguntas voam pelo ar, e deixam uma dúvida grave no ar: até onde vão as mentiras da Rússia? A guerra atingiu um novo nível de caos e manipulação. Você consegue imaginar? Rússia deu um passo chocante ao ser flagrada mentindo descaradamente sobre uma operação militar. E o mais assustador, tudo está na internet e pode ser visto por qualquer pessoa. Como eles podem esconder essa verdade tão facilmente? A mentira agora é uma arma, e a guerra virou uma batalha de informações. Tudo começou com uma reviravolta inesperada. Os Estados Unidos relaxaram uma restrição que impedia a Ucrânia de usar mísseis de ataque feitos nos Estados Unidos para atingir alvos militares na Rússia. Parece simples, mas o impacto foi destruidor. Imagens circulando confirmam um ataque bem-sucedido a uma base militar russa, com cenas de mísseis lançados e detonações ensurdecedoras no céu. E quem foi quem confirmou esse ataque? A própria Ucrânia. Mas a Rússia diz que derrubou todos os mísseis. Só que, ao examinar as imagens e os destroços, algo não se encaixa. As fotos mostram partes de mísseis sem qualquer dano por sistemas de defesa aérea russos. Isso seria uma falha grosseira ou uma tentativa de enganar o mundo? E o que dizer dos vídeos que a Rússia divulgou como prova? Descobrimos que eram antigos, de 14 meses atrás. Então, quem realmente lançou os mísseis? Os soldados já estavam mortos há mais de um ano? O Ministério da Defesa russo afirma ter eliminado toda a equipe, mas a verdade é outra. A própria propaganda russa questiona por que tantas mentiras são reveladas dessa forma. Estão presos numa teia de enganos, e a cada dia, o caos aumenta. Enquanto isso, Putin apoia estatísticas de Stalin, ignorando suas próprias mentiras e falhas. O foco agora vira um jogo de troca de acusações e interesses ocultos. Surpreendentemente, rumores apontam que Estados Unidos e Rússia estariam negociando paz. Uma fonte russa confirma, um acordo estaria sendo feito, com a Ucrânia sendo deixada de lado. Mas será verdade? Quem realmente está por trás dessas negociações? Tudo começou na manhã anterior, quando as notícias de um possível acordo de paz entre Ucrânia e Rússia começaram a circular. Logo depois, uma atualização da mídia renomada revelou que o enviado americano Steve Witkow e seu correspondente russo, Kirill Dmitrov, teriam acertado um rascunho de plano de paz. A proposta incluiria reduzir o exército ucraniano e ceder territórios como Donbas, deixando Zelensky em uma posição humilhante. E o mais surpreendente, a Rússia estaria pedindo que a Ucrânia reduza seu exército a menos de 1/3 do que é hoje, além de impedir a presença de tropas estrangeiras e armas de grande alcance,
como os mísseis de longo alcance que ameaçam Moscou. Mas por quê? Qual o verdadeiro objetivo por trás desses pedidos? Aí entra a reviravolta, comentários anônimos e fontes duvidosas, sempre ligadas a quem está com o poder, sugerem que a negociação não é para evitar uma guerra, mas para fazer a Ucrânia se render. E o que realmente está acontecendo? Quem manipula quem nessa dança de mentiras e interesses? E, enquanto isso, um detalhe perturbador surge, uma figura-chave, Kirill Dmitrov, oficial russo, teria vindo aos Estados Unidos no final de outubro, numa turnê que parece mais uma jogada de xadrez. Por que alguém tão importante se deslocaria assim? Para quê? Mais perguntas do que respostas, e o tempo corre contra nós. Porque tudo isso só revela uma coisa: na guerra da informação, quem mente mais convence. Mas a verdade, como uma faísca na escuridão, pode acabar explodindo tudo de uma vez. E você, o que acha de toda essa manipulação? Quem realmente está jogando no 4 dimensões dessa guerra? A invasão está atingindo um ponto crítico. Poucos imaginaram que a Rússia poderia estar mentindo tão descaradamente. Mas há algo mais sombrio por trás dessas notícias. Tudo indica que os Estados Unidos não estavam envolvidos na elaboração real do plano de paz. Muito pelo contrário, pareceria que a administração americana foi empurrada a aceitar uma proposta que nem mesmo a Ucrânia participou. Você consegue acreditar? Tudo foi manipulado por uma única pessoa, um propagandista russo. O artigo revelou que os detalhes foram reproduzidos por essa fonte que, na verdade, foi quem criou toda a narrativa. Devemos confiar em suas palavras? Com um fio de dúvida, sim. Pouco tempo depois, as informações ganharam ainda mais detalhes. Segundo o jornal Financial Times, o plano incluía reduzir a força militar da Ucrânia pela metade, abandonar certas armas e ceder o controle de Donbas. Zelensky, claro, não aceitou fácil. Fontes anônimas russas, possivelmente a mesmo Kirill, insinuaram que tudo estava sendo negociado por dentro das sombras. Mas a situação ficou mais complexa. Um relatório do The Economist trouxe uma notícia chocante: a Rússia estaria pedindo que a Ucrânia diminuísse seu exército por um fator de 2,5. Isso significa que o exército ucraniano seria apenas 40% do que é hoje. E tem mais, a Rússia também exige que não haja tropas estrangeiras na pátria vizinha. Claro, a pergunta é: por quê? Talvez eles queiram continuar usando seus mísseis balísticos para destruir cidades e sustentar o caos. Além de pedir que a Ucrânia abandone todas as armas de longo alcance capazes de atingir Moscou ou São Petersburgo. A medida mais surpreendente? O pedido de que a Ucrânia deixe de controlar Donbas. A cada nova revelação, fica mais claro que essa proposta não é uma paz genuína. É uma rendição disfarçada. E o mais intrigante? A origem dessas informações ainda aponta para Kirill Dmitrov, um personagem que, aparentemente, manipula fatos e dados atrás das cortinas. Depois de toda essa confusão, um detalhe revela ainda mais: no início, um tweet do próprio Steve Witkoff, que acidentalmente deixou escapar uma pista importante. Quem está realmente por trás de toda essa história? E por que essa guerra parece estar se transformando em uma batalha invisível de mentiras e jogadas de poder? Quem será que vai vencer essa complexa teia de enganos? E a Rússia quer que a Ucrânia entregue o Donbas. Quanto mais detalhes surgiam, mais esse plano soava como uma rendição ucraniana pura e simples. Lembre-se, a maioria desses detalhes provavelmente vem do próprio Kirill Dmitrov, o enviado russo. Agora, imagine o caos. O representante americano, Steve Witkoff, acidentalmente respondeu a uma reportagem inicial, digitando: eles devem ter pegado isso de cá, onde cá é Kirill. Parecia que Witkoff tentava mandar uma mensagem para alguém, e rapidamente deletou aquilo. Foi aí que a confusão começou a ferver, como uma panela esquecida no fogo alto. Você sabia que Kirill Dmitrov veio aos Estados Unidos no final de outubro? Ele fez uma turnê nacional, aparecendo em praticamente todos os canais de notícias, insistindo que a economia russa não sofreria com as sanções, embora as novas penalidades do presidente Trump fossem fixing his position de significassem só um dia antes.
O cheiro de mentiras pairava no ar, como fumaça de um cigarro esquecido em uma sala fechada. Entre espalhar desinformação, ele se encontrou com Steve Witkoff em Miami, em sessões de 3 dias martelando esse plano de paz. Os detalhes vazados parecem ser o que surgiu dessa maratona emocionalmente desgastante. Pessoalmente, não sou o maior fã de Witkoff, e o sentimento provavelmente é mútuo. Ele já fez comentários malucos sobre a Ucrânia no passado, mostrando ignorância sobre os territórios em questão. Sinta a frustração crescendo, como um nó apertando no peito. Witkoff cita a Constituição russa como razão para ceder terras, o que soa ridículo e humilhante. Como admitir derrota antes da batalha? Com base em suas declarações anteriores, acredito que ele pode ter participado da criação dessas ideias, mas não parece que mais ninguém na administração Trump concorde. Ao menos, com as informações que temos até agora. E a pergunta que fica pairando: será que essa manobra desesperada é só para adiar mais sanções, ou algo pior, polícia que está chegando uma revelação chocante que pode redefinir tudo? A guerra acaba de escalar para o nível máximo, e a Rússia foi pega com a mão na massa, mentindo sobre um suposto acordo de paz. O choque absoluto começou com uma reviravolta gigantesca. Os Estados Unidos removeram uma restrição que impedia a Ucrânia de usar mísseis americanos para atacar alvos militares dentro da Rússia. Agora, vídeos circulam online mostrando um ataque bem-sucedido a uma base militar russa. Já a resposta do Kremlin: pânico puro e engano político. Apenas horas após o ataque, políticos russos começaram a gritar sobre um plano secreto de paz acordado com os Estados Unidos, forçando a Ucrânia a entregar o Donbas. O golpe. Tudo está online. Uma operação desesperada do enviado russo, Kirill Dmitrov, para manipular os Estados Unidos e parar as próximas sanções. A guerra evoluiu de confronto militar para a guerra aberta da informação. Sinta o ar carregado de tensão, o cheiro de cordite saindo dos mísseis no horizonte. O pior pesadelo de Putin: as forças ucranianas anunciaram o uso de mísseis de ataque americanos para bombardear bases dentro da Rússia. Nunca aconteceu assim, abertamente, pois os Estados Unidos restringiam isso antes. Agora, a proibição sumiu. Os russos estão furiosos. Escute os sons dos céus russos ecoando com explosões distantes, o solo tremendo como sacudidas de um terremoto invisível. Gravações online confirmam um ataque ucraniano bem-sucedido à base militar de Belgorod, com a detonação de munições cluster no ar. Vídeos mostram 4 trilhas de fumaça marcando o momento exato em que as submunições caíram sobre o alvo. A Ucrânia confirmou a eficácia. Mas o Ministério da Defesa russo alega ter abatido todos os 4 mísseis. A mesma defesa que jura derrubar drones ucranianos todas as noites, enquanto refinarias pegam fogo ao redor. Por que mentiriam agora? É como quando você mente demais e se expõe acidentalmente. Pouco depois, a mídia russa publicou fotos dos destroços, cascos sem ogiva, sem sinais de dano de sistemas antiaéreos. Parece um míssil corretamente implantado, não abatido. A defesa russa, como o S-300 ou S-400, interceptaria altitudes muito maiores, e o áudio captura a dispersão de cluster, não intercepções. Resíduos filmados por moradores locais, não para falsear evidências. Aquilo pegou fogo como madeira seca. Reúna isso com um tapa na cara. Na noite seguinte, começaram a chamar o ministro Eduardo. O ministério anunciou ter retaliação, abatendo tripulações ucranianas na retaliação. Para provar, divulgaram um vídeo de ataque. De 14 meses atrás, postado por eles mesmos na internet. O riso geral. Tripulações assassinadas 14 meses antes lançaram mísseis 2 dias atrás? Propamba, alguém largou as chaves da loucura. Até propagandistas russos questionaram no Telegram: por que liberar imagens de derrota? Eles exigiam explicações oficiais. Mas Putin erige estátuas de Stalin. Nesse meio tempo, a notícia do acordo Estados Unidos-Rússia surgiu de fontes russas, prometendo paz sem consultar a Ucrânia. Vários relatos de Axios, Financial Times e The Economist detalharam: reduzir exército ucraniano a metade ou 40%, entregar Donbas, armas, proibir caças 141 ou 38 perto de Moscou. Som sópia, humilhante, mas veio do mesmo Kirill.
Então, Vitkov respondeu acidentalmente, devem ter pegado de cá, deletando rápido. Kirill torpedeou o tour americano após sanções de Trump, negando impactos econômicos, cifrão quase enquanto óbvio. Em Miami, eles passaram 3 dias forjando isso. Vitkov não sabe territórios, insiste em cedê-los por Constituição russa. Critérios duvidosos na administração Trump parecem isolados. Mas e se isso for só uma isca para fissuras maiores? A guerra russa contra a Ucrânia depois tão infraestrutura-chave, já era bombardeio visão caótica, com Sobret nas explosões ecoando pelo vamos som farevel grosso, macho bombas retim ao ar de você pensou, sentiu correr pela onde parou, preconec munite. Depois de uma noite repleta de acontecimentos surpreendentes, o cenário internacional virou de cabeça para baixo. Uma postura inesperada de líderes dos Estados Unidos começou a surgir, e a sensação de que uma verdadeira guerra de informações está em curso tornou-se mais evidente do que nunca. Como tudo isso pode mudar o rumo do conflito? Prepare-se, porque a reviravolta que ninguém esperava está por vir. Tudo começou com uma declaração do secretário de Estado, Marco Rubio. Em uma fala cuidadosa, ele afirmou que o conflito na Ucrânia exige negociações sérias e realistas. Disse que os Estados Unidos estão desenvolvendo uma lista de ideias para acabar com a guerra, baseada em sugestões de ambas as partes. Parece uma tentativa de afastar a impressão de que os americanos estão impondo um plano de paz. Mas será que essa postura sincera é realmente o que ela parece? Ou há algo mais por trás dessas palavras? A verdade é que muitos interpretaram essa declaração como uma forma de tentar distanciar a administração de qualquer manipulação direta. Será que há uma manobra mais profunda que ainda não conseguimos compreender? Enquanto isso, o Kremlin reagiu com um silêncio quase ensurdecedor. A figura de Kirill Dmitrov, um diplomata russo que busca uma posição de destaque, foi o centro das atenções. Ele tenta se estabelecer como uma voz influente, embora não faça parte do núcleo oficial do Kremlin. Sua esposa, por sua vez, está envolvida na disputa pelo poder, tentando desacreditar Lavrov. E o que impressiona mesmo é a resposta de Vladimir Peskov, porta-voz do presidente Putin. Ele negou categoricamente que a Rússia tenha qualquer conhecimento de um plano de paz dos Estados Unidos. A dúvida paira no ar. Será que temos apenas uma versão distorcida de um plano que nunca passou de uma discussão interna de Dmitrov? A situação fica ainda mais confusa quando lembramos que Dmitrov foi visto recentemente em reuniões nos Estados Unidos, em um ambiente com sanções suspensas, algo que poucos poderiam imaginar. Mas aqui vai a questão mais impactante. Por que um enviado russo, que nem faz parte do governo oficial, consegue mobilizar tantos movimentos diplomáticos? E se tudo isso for uma cortina de fumaça? Um verdadeiro palco onde interesses ocultos manipulam as cortinas, enquanto o mundo assiste a uma peça que parece cada vez mais um jogo de xadrez de forte impacto. A resposta pode estar numa simples pergunta: quem realmente está comandando esse teatro? E se a maior surpresa de todas estiver apenas por vir? Se você achou que a batalha na política e na guerra mundial tinha limites, prepare-se para a reviravolta mais chocante de todas. Imagine um cenário onde uma manobra ousada de um presidente não só muda o jogo, como revela uma teia de mentiras e traições que ninguém quer admitir. Você consegue sentir o peso de cada decisão? Ouvi sons de copos tilintando, sombras se estendendo e uma sensação de tensão quase insuportável no ar. Tudo começou com uma operação de restrição na internet, onde nossos vídeos foram censurados, e a tentativa de ocultar a verdade se tornou ainda mais desesperada. Criamos uma plataforma própria, sem limites, para garantir que você enxergue além das falsas narrativas. Nosso propósito é entregar uma cobertura verdadeira, sem máscaras, numa era onde a manipulação domina todos os cantos do mundo. Mas o que acontece quando encontramos uma troca de mensagens enigmática entre figuras-chave? Uma troca de respostas que revela um plano secreto, uma conivência obscura que ameaça desestabilizar tudo o que acreditávamos. Nesse momento, a sensação de urgência aumenta. A verdade está escondida por trás de uma cortina de fumaça, enquanto interesses ocultos tramam nas sombras. Você consegue perceber a gravidade do que vem por aí? Ou será que, no fundo, tudo não passa de uma fachada para uma manipulação maior?
A história fica ainda mais insana quando descobrimos que alguém influente, que deveria proteger a nação, na verdade, está envolvido em uma teia de mentiras, planejar e alianças obscuras. Uma figura que parecia ser a esperança, agora mostra sua verdadeira face em uma luz que ninguém esperava. Quem teria disparado esses mísseis? Os russos dizem que interceptaram tudo. Como uma peça de xadrez, essa informação pode mudar tudo, e a reação das massas. Um silêncio absoluto ou um grito de revolta? Tudo indica que estamos à beira de uma descoberta que pode abalar os alicerces do poder. Uma verdade tão devastadora que parece quase impossível de acreditar. Será que essa é a grande reviravolta que mudará o destino de todos? Ou essa conspiração oculta irá se esconder novamente nas sombras, esperando a hora certa para explodir? Fique atento, porque essa história ainda não acabou. E na próxima jogada, alguém vai desafiar os que acreditam estar no controle. Você está pronto para desvendar o que realmente está acontecendo por trás das cortinas? A reviravolta final está chegando, e ela vai estremecer o mundo. Fato destruído. Quem teria disparado esses mísseis? Os russos dizem que interceptaram tudo. Que seus sistemas de defesa são imbatíveis. Mas as evidências apontam para algo chocante: o que foi divulgado é uma encenação. Fotos de destroços, vídeos de explosões antigas, tudo indica que eles já sabiam o que ia acontecer há meses. E aí entra a grande questão: se os russos sabiam de tudo e tentaram mascarar a verdade, o que mais eles escondem? Como podem lançar mão de uma narrativa de vitória enquanto tudo indica derrota? E se, na verdade, tudo isso for apenas uma cortina de fumaça, uma tática para ganhar tempo enquanto o mundo descobre a sua maior mentira? No fim das contas, a maior reviravolta ainda está por vir. Porque, na política e na guerra, nada é o que parece ser. A verdadeira batalha está na informação. Quem controla a narrativa controla o mundo. E essa história pode ainda estar longe de acabar. Você consegue imaginar qual será o próximo movimento? O que pode mudar o rumo de toda essa mentira elaborada? Prepare-se. Porque a verdade está prestes a vir à tona, e ela pode ser mais devastadora do que qualquer guerra. E a pergunta que fica: até onde as mentiras podem ir? Até onde estamos dispostos a acreditar nelas? A resposta está mais perto do que você imagina.